Eu tive uma aluna que foi muito sensível ao facto de eu ter feito uma tese de licenciatura, na altura, sobre uma mulher. Ela frequentou 2 ou 3 das minhas 3 cadeiras. Eu, na Química, dei História das Ciências, Filosofia das Ciências e Sociologia das Ciências. E um dia, deviam ser umas 8h30 da manhã, eu acho que era próximo do dia 1 de Abril. Eu recebi um telefonema que eu acho que era ou da revista Mulher ou do Movimento Democrático das Mulheres, a dizer-me que tinha-me sido atribuído um prémio, o prémio Simone de Beauvoir, por eu ter feito uma tese num momento em que raramente se faziam teses sobre mulheres, eu ter feito a minha tese de licenciatura sobre a Simone Weil. E eu, à pessoa que estava ao telefone, disse: olha, desculpe, mas isso deve ser engano, porque realmente eu não me candidatei a nenhum prémio e estou muito surpreendida, realmente. Eu fiz só a Ana Luísa Cardoso Dias Janeira, realmente trabalhei sobre Simone, fiz a tese sobre a Simone Weil, mas estou muito surpreendida. Não, minha senhora, é verdade, foi uma aluna sua que nos contactou porque considerava uma grande injustiça que a professora dela, que tinha sido tão arrojada em fazer uma tese sobre a mulher, nunca tivesse tido um prémio. Quando a Faculdade de Letras do Porto abriu, ou melhor, reabriu, porque ela já tinha existido, foi, digamos, fechada por decisão do Estado Novo, dado que era um germen de muita contestação no Norte, e o Porto tinha uma tradição liberal forte e, por conseguinte, o Estado Novo achou por bem acautelar. A faculdade, quando abre em 62, ou 62, 63. E é quando acaba de explodir em Coimbra a chamada crise académica, que foi 61, 62. Mas isto são tudo datas a esclarecer. E então, o que é que acontece? Havia vários estudantes do Porto que frequentavam a Universidade de Coimbra em diversos cursos, letras, direito e outras faculdades, que, devido a terem tomado posições nitidamente de esquerda, como se chamava na altura, eles foram proibidos de continuar a estudar em Coimbra. E então, quando abriu a Faculdade de Letras do Porto, eles, estando nessa situação e sendo portuenses, foram para Filosofia ou História, porque só abriu com estas 2 áreas, História e Filosofia, e, por conseguinte, o curso, que era a faculdade, que eram 40 alunos, 20 de História, 20 de Filosofia, aproximadamente. Talvez fosse um pouco mais, mas não era muito mais também, não seria. Era um curso sui generis, porque eram alunos que já tinham estado na universidade. E, por outro lado, houve uma grande adesão de pessoas, hoje nós diríamos seniors, pessoas que já tinham até outros cursos, mas que tinham preocupações intelectuais e frequentavam as nossas aulas e faziam exames. Pessoas com 40, 50 anos, quer dizer, havia os que entravam pela primeira vez, havia os que já tinham frequentado Coimbra, como era, por exemplo, o meu caso, e havia os muito mais velhos,
que eram quase nossos pais e alguns até quase avós. Por conseguinte, aquele grupo era um grupo muito especial, com características já de bastante amadurecimento e, por outro lado, evidentemente que não foi indiferente ao Partido Comunista, que nessa altura era clandestino, mas tinha naturalmente uma célula na Faculdade de Letras do Porto, ter conseguido penetrar na formação, digamos assim, desta nova intelectualidade portuense. No Porto, naquela altura, as faculdades tinham salas separadas para alunos e alunas. E, geralmente, no caso da Faculdade de Letras, a sala não era nada frequentada porque era tão inóspita, tão desagradável. E eu penso mesmo que nós reagíamos tanto a que fosse separado que então nem sequer assumíamos que a sala era uma para rapazes e outra para raparigas. Bem, então houve uma movimentação de uns tantos que hoje que na altura depois viriam-se a ser classificáveis de católicos progressistas, de juntarmos-nos entre nós e de alugarmos um espaço que nós, rapazes e raparigas, homens e mulheres, pudéssemos frequentar. E então, na praça, ali onde hoje, que tem um nome de um... Espera, é uma figura ligada ao exército, até... Bem, mas de qualquer maneira, nós na altura chamávamos a Praça da Quinta do Paço, que era uma pastelaria muito célebre que havia no Porto. E nessa praça, que era muito, muito perto do centro histórico da Universidade do Porto, que é ali a Praça dos Leões, nós alugámos, juntámos-nos uns tantos, e conseguimos pagar durante anos o aluguer das Águas Furtadas e do andar anterior de um daqueles prédios que havia nessa praça. E, por outro lado, achávamos, para termos uma forma de se referir àquele espaço que todos nós soubéssemos, era o ateliê. E, de facto, numa das salas havia o ateliê de duas estudantes de Belas Artes, de escultura. E nós saíamos da faculdade, aquilo da Faculdade de Letras levava a chegar lá, na altura, que eu era muito mais ladina a andar, em 5, 10 minutos estávamos lá. E a Faculdade de Engenharia era um bocadinho mais longe, mas a Faculdade de Economia era perto, a Faculdade de Ciências era perto, Farmácia era um bocadinho mais longe, mas de qualquer maneira nós conseguíamos nos juntar lá com frequência. E aí houve reuniões bastante importantes. E nesse contexto começou-se a imaginar alguns autores que nós achávamos que eram interessantes para a nossa formação. Um deles foi o Teilhard de Chardin. Mas, no caso, agora o que interessa é o Emmanuel Mounier, que é o fundador de um movimento, de uma corrente de pensamento muito forte em França, que é o personalismo. E então, o Emmanuel Mounier passa a ser um autor que um dos meus colegas, o Gaspar, resolve trabalhar como numa das disciplinas. Eu penso que talvez até fosse na introdução à filosofia. Não garanto muito bem. Ele teve um problema muito sério no exame. O professor foi o Eduardo Abranches Sobral, foi de uma rigidez imensa em relação ao Gaspar,
E, e veio-se, então, começou-se a publicar alguns pequenos livros de uma dimensão, assim, mais ou menos um livro de poste, mas deitado, que eram os cadernos de afrontamento. E numa das, parece que, segundo consta, porque eu não cheguei a saber muitos pormenores, que houve, então, uma altura em que a PIDE terá ido investigar se havia naqueles espaços alguma coisa menos conforme às regras vigentes. Mas, por sorte, os volumes desses cadernos do afrontamento. E o primeiro caderno é sobre Emmanuel Mounier. Então, de onde vem a palavra afrontamento? De uma expressão do Emmanuel Mounier que era: quando a desordem se torna ordem, uma atitude se impõe. 2 pontos. Afrontamento. E é isso que gera os cadernos de afrontamento, e é na sequência dos cadernos de afrontamento que nasce a editora Afrontamento do Porto. Nós sabíamos o perigo que corríamos, sabíamos. Tínhamos a nosso favor a juventude, a capacidade intelectual, éramos todos muito trabalhados intelectualmente, muito trabalhados. E tínhamos muito gosto nas nossas posições e não havia mais nada no Porto. Quer dizer, a universidade era um momento único da nossa vida, porque como não havia mais nada, eu digo sempre que a primeira boate, que na altura se chamava boate, do Porto, foi a Dona Urraca, só foi inaugurada, já tínhamos acabado o curso. Por conseguinte, a universidade ocupava totalmente as nossas vidas. Então, nós assumíamos apaixonadamente as nossas posições, e talvez por sermos de filosofia e de história, isso ainda fosse mais vibrante. O Sartre e a Simone de Beauvoir era, na minha geração de portuguesa da altura, e inclusive de filosofia, era o ideal por excelência. Então, em relação a Simone de Beauvoir, isso não éramos, eu penso que não éramos originais, era o facto de estarmos a estudar filosofia e haver um casal mítico, completamente mítico, porque com o tempo eu fui seguindo sempre muito o processo da Simone de Beauvoir, embora nunca tenha escrito sobre ela, fui seguindo bastante, e hoje eu sei que a Simone de Beauvoir, aliás, não continua a ser um casal mítico, mas há imensas coisas que nós, com o tempo, viemos a saber que não fazem do Sartre e de Simone de Beauvoir o casal ideal, digamos assim, mas faz um certo casal ideal. Pronto. E tiveram o arrojo, que eu acho espantoso, nomeadamente ela, de escrever a história como ela queria que fosse contada. Que eu acho que a Simone de Beauvoir, uma das coisas que muito me interessa nessa personalidade, é que ela escreve, e quando escreve, ela de certa maneira imprime à história que conta que essa será a realidade. Ela impõe o real filosófico dela a que seja a realidade. De qualquer maneira, é extremamente interessante como é que o pensamento e a escrita pode urdir uma narrativa que durante anos e anos e anos nós acreditamos todos que líamos, que estávamos a ler mais a realidade que a ficção, quando era mais a ficção que a realidade, até talvez. Bem, no ano em que eu fiz, eu penso que 21 anos, penso que foi, para minha grande surpresa, eu tive
2 livros. E eu andava à procura de um tema para a tese de licenciatura. E eu lembro-me que foi, nem foi preciso uma semana, eu comecei a ler e achei que tinha encontrado o tema para o autor para a tese de licenciatura. Então, pedi ao Júlio Fragata, que era o tal jesuíta, que era professor de filosofia moderna e contemporânea, que me desse uns minutos depois das aulas para falar com ele. E eu disse que estava hesitante entre duas autoras. Curiosamente, eram ambas mulheres. E ele, em relação a Edith Stein, disse-me assim: sabe alemão? Eu disse: não sei alemão. Então está posto de parte. Só pode fazer. Vejam a exigência da tese de licenciatura na altura. Só pode fazer a tese sobre um autor de que domina a língua. Então pôs-se logo de parte a Edith Stein. Eu não fiquei nada perturbada, porque eu até estava a mesmo a gostar muito da Simone Weil. Fiquei a trabalhar a Simone Weil e ele na altura disse-me: até é muito interessante, porque eu também estou a orientar um estudante jesuíta de filosofia sobre a Simone Weil. E acho até muito curioso ver o que é que um estudante jesuíta e uma estudante de uma universidade civil possam escrever sobre a mesma filósofa. E então, relacionando isto, foi interessante, porque a certa altura, já no segundo ano da filosofia moderna e contemporânea, por conseguinte, da filosofia já contemporânea, este professor organizou uns encontros entre os alunos de Braga, jesuítas, e os alunos do Porto, que eram ambos alunos, eram ambos alunos dele, não é? Mas uns eram os jesuítas e outros eram os estudantes da Faculdade de Letras. E o primeiro debate, isto tem algo a ver também com a pedagogia jesuítica, que é a questão das sabatinas. As sabatinas, que era uma coisa que se fazia ao sábado, que era um debate entre alunos e aquele que não respondesse perdia. Chamava-se as sabatinas. Era feito, fazia parte da pedagogia. Eu no Colégio das Doroteias ainda tive sabatinas, para ir na 4ª classe. Mas não seria exatamente isso, mas era uma coisa desse género. Então começou esse debate, esse encontro, que eles chamavam, os encontros da Faculdade de Letras com a Faculdade de Filosofia de Braga. Foi em Braga, e o primeiro fui eu, pelo Porto, estudante do Porto, e o estudante de Braga, que estava também a trabalhar sobre a Simone Weil. Agora, há aqui aspectos que podem ser muito curiosos para descrever como é que era a época. Eu não sei exatamente como é que fui para Braga, se fui de caminhonete, se fui com os colegas de carro, se fui com professores. Eu apareci em Braga. E na altura vieram-nos esperar à recepção. Na altura era
talvez o diretor da faculdade fosse o padre Bacelar de Oliveira, que era assim uma grande figura da Faculdade de Filosofia de Braga e foi o primeiro reitor da Universidade Católica Portuguesa. Bem, e eu lembro-me deles virem e dizerem-nos que nós íamos ter a oportunidade de visitar a biblioteca, que era, repare-se, proibida às mulheres. Mas como se tratava de uma solenidade e de um evento sem precedentes nem sem consequentes, nós íamos ter a oportunidade de ver, e eu realmente, nós estávamos habituados, a biblioteca da Faculdade de Letras de Filosofia era uma miséria, mas nós ficamos espantadas, todos, quer os estudantes do Porto, homens, quer mulheres. E nós sempre a dizer-nos que era a primeira vez. E então, no acesso à biblioteca, e entre a biblioteca e a sala onde depois se deu o debate, eu fui cercada por uns alunos que nunca mais esquecerei de dois. O Manuel Braga da Cruz, que depois veio a ser reitor da Universidade Católica Portuguesa, e ainda recentemente, há poucos anos era reitor, e o Carlos Alberto Carrondo, Carlos Alberto Carrolo, que era o aluno do jesuíta que estava a fazer o trabalho sobre Simone Weil. Então, o Manuel, que era assim, tinha já dado que ele era filho do prestigiado reitor da Universidade de Coimbra, professor Braga da Cruz, mas à vontade, assim, de sala e tal, veio ter comigo e disse: ai, não imagina, isto hoje é uma grande novidade para nós, vocês estarem aqui e tal. Vocês imaginem que nós ainda damos as aulas todas em latim. Ainda temos de arranjar maneiras de dizer Dasein do Heidegger em latim. Aí eu fiquei espantado. Mas pronto, e eu fiquei surpreendido, isto ainda é tudo em latim. E o Carlos Alberto Carrolo veio ter comigo e disse assim: olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu imagino que deve estar muito nervosa e muito surpreendida com todo este ambiente. Eu acho que o melhor é até dizer-lhe as perguntas que lhe vou fazer. Eu disse: não se preocupe, eu não estou nada nervosa, eu estou muito à vontade. E sabe porque é que eu digo isto, dizia ele? Porque nós aqui estamos todos vestidos de preto, e isto é tenebroso, deve ser tenebroso para si, vir debater o seu autor de tese numa circunstância desta. E eu disse: não se preocupe. Mas ele avançou com as perguntas. Eu não liguei absolutamente nada. E o debate até foi bastante interessante. Embora eu até tenha achado, na altura de facto, que havia algumas das perguntas, até me lembro perfeitamente de alguns jesuítas veteranos, professores, assim, bastante despropositadas para a figura da Simone Weil. Muito ontológicas, muito metafísicas para o caso. Bem, mas isto é uma situação que já agora posso complementar com outra, porque, entretanto, como a biblioteca, eu fiquei surpreendida com esta biblioteca, e então achei por bem que no momento mais avançado da tese, ir a Braga consultar algumas dúvidas que eu não conseguia tirar
facilmente no Porto. E por outro lado, eu pensei, é muito bom, aquilo é fácil, porque é no mesmo local, eu, estando lá 2 ou 3 dias, resolvo vários problemas que tenho dúvidas, nomeadamente dicionários filosóficos, enciclopédias, todos esse género. Bem, lá, quer dizer, este facto de eu ir estudar para Braga foi assim uma coisa, uns 3 dias, foi um acontecimento para a pessoa que me recebeu em Braga, que era uma antiga criada, como se chamava na altura, de um primo de uns primos meus que era médico, e que ele tanto tinha morrido, e ela estava surpreendida como é que uma mulher vem estudar para a Faculdade de Filosofia. E então ela disse que era melhor acompanhar-me e parava na rua, nas lojas, e dizia: imagine que esta menina está aqui para estudar ali na faculdade dos senhores padres jesuítas. Olha, imagina, esta menina é muito capaz. E assim, bem, eu achei aquilo curiosíssimo. Bem, mas o mais curioso ainda estava para acontecer. Então o que é que foi? Eu, quando cheguei lá, veio o padre Fragata, veio à recepção, a dizer, pronto, que esperava que fosse muito, muito interessante para mim, a ida a Braga, resolver as tais dúvidas que eu tinha, mas como eu não podia subir à biblioteca, que seria o irmão Bernardino Fernandes que subiria e desceria os volumes que eu precisasse. Eu ficava ao lado da recepção, numa salinha, e ia pedindo o que eu necessitasse, porque não podia subir. Bem, e agora? O mais dramático desta situação é que quase todas as minhas dúvidas era, por exemplo, num volume grande, daqueles encadernados, de uma enciclopédia filosófica, eu só queria ver uma data. E o pobre do Bernardino descia e subia ao volume e eu resolvia aquilo num minuto e pedia mais. Bem, nós ainda hoje, eu estou em contacto com o irmão Bernardino. Ainda agora lhe escrevi pelo Natal. Ele não me respondeu. Eu estou com receio que ele já tenha falecido. Mas, da última vez que eu fiz esta viagem, que ele percebeu que era uma viagem para mim muito importante, quando eu fiz a Rota da Seda e o Transsiberiano, ele telefonou-me na véspera a desejar boa viagem. E já com uma voz um pouco menos viva, ele aliás sempre teve uma voz lindíssima, mas via-se que já não era a mesma pessoa, e eu até estou a tentar, para a semana vou telefonar para tentar saber se ele ainda está vivo. Mas houve um dia que eu achei que tinha de fazer justiça e convidaram para eu fazer uma conferência sobre o Teatro Jardin Braga e eu dediquei a conferência ao irmão Bernardino, que subia e descia as escadas porque as mulheres estavam privadas de poder ter acesso à biblioteca da Faculdade de Filosofia de Braga.